E agora iniciaremos o módulo 3 falando sobre a cristaloterapia. Os cristais são utilizados há milênios para promover a cura e estabelecer o equilíbrio desde as culturas antigas do mundo. Na cultura antiga da Índia, da Grécia, do Egito, os cristais eram usados para curar e energizar remédios e auxiliar na medicina, trazendo a cura para muitas pessoas. Os cristais são poderosas ferramentas que trazem um equilíbrio natural para as partes física, psicológica e espirituais. Eles representam o poder da natureza superior. Eles atuam por meio de ressonância e vibração. Os cristais podem ser usados em conjunto com outras terapias, tendo uma afinidade maior com a cromoterapia. Mas existem muitos trabalhos interessantes do cristal, junto com o reiki, com a aromaterapia, com a programação neurolinguística. Tá? A energia que sai dos cristais é uma composição de elementos da natureza e dos raios vibracionais que transmitem uma espécie de raio que é absorvido pelo corpo físico. Esses raios absorvidos pelo corpo desbloqueiam e alinham os chakras, que são os 7 centros de energia que todos nós possuímos e que já falamos lá no primeiro módulo. A terapia com cristais é um acontecimento que todos deveriam experimentar, porque não podem ser traduzidas em palavras, pois estas não estão capacitadas para transmitir o alcance, a profundidade e a magnitude dessa experiência. É algo a que todos deveriam se permitir, seja com o objetivo de viver um momento de grande riqueza sensorial ou de iniciar um programa de reequilíbrio do seu sistema energético, com a finalidade de readquirir harmonia e saúde. É importante que, ao adquirir um cristal novo, sendo ele bruto ou rolado, é importante realizar uma limpeza física e energética, além de sua energização, para que ele esteja pronto para ser utilizado com o fim destinado, seja decorativo ou terapêutico. E também, depois que são usados juntos ao corpo ou após uma sessão terapêutica, isso deve fazer com que os cristais, se purificando após essa intervenção terapêutica, eles possam reabsorver novamente, através dessa purificação, energias. É importante que, ao adquirir um cristal novo, sendo ele bruto ou rolado, seja realizada uma limpeza física e energética, a purificação dos cristais, além da sua energização, para que ele esteja pronto para ser utilizado com o fim destinado, seja ele decorativo ou terapêutico. E também, depois que são usados junto ao corpo ou após uma sessão terapêutica, isso porque os cristais captam as energias, então é extremamente importante realizar a sua purificação. Os cristais que não são quebradiços e nem porosos podem ser colocados em água corrente e depois na água com sal grosso. Essa técnica consiste em deixar os cristais submersos por mais ou menos 2 horas na mistura com sal grosso, para essa limpeza. E logo em seguida expor, após a limpeza dessa água salgada, expor os cristais ao sol ou à lua durante o mesmo período de tempo. Também podem ser lavados com água do mar e do rio. Alguns cristais têm a capacidade de limpar outros cristais, como a cornalina, quartzo transparente e a selenita. Então, nós vamos falar brevemente sobre a formação dos cristais pela ótica da autora Judy Hall, que é a autora do livro A Bíblia dos Cristais. A Terra teve início numa nuvem gasosa rodopiante de detritos cósmicos contendo a matéria-prima para cristais, transformando-se em uma bola derretida incandescente. Ao longo de milhões de anos, esse magma derretido foi se resfriando, formando a crosta terrestre, o manto da Terra comparativamente tão fina quanto a casca de uma maçã. No interior do manto, o magma derretido é carregado de minerais, continua em ebulição, se resfriando, borbulhando e formando novos cristais.
O cristal é um corpo sólido de formato geometricamente regular. Os cristais foram criados quando a Terra se formava e continuaram a sua modificação à medida que o próprio planeta se transformava. Eles são o DNA da Terra, um registro químico da evolução. São repositórios em miniaturas que contêm os registros do desenvolvimento da Terra ao longo dos milhões de anos e guardam a indelével lembrança das forças poderosas que os moldaram. Alguns foram submetidos a enormes pressões, enquanto outros se desenvolveram em câmaras nas profundezas do subsolo. Alguns se formam em camadas, enquanto outros cristalizaram a partir de gotejamento de soluções aquosas. Tudo isso afeta as propriedades e a maneira como atuam. Sejam qual for a forma que assumam, a sua estrutura cristalina pode absorver, conservar, concentrar e emitir energia, especialmente na faixa de onda eletromagnética. Possuem 7 formas geométricas: triângulos, quadrados, retângulos, hexágonos, losangos, paralelogramas ou trapézios. Essas formas se organizam numa variedade de possíveis formatos cristalinos que recebem nomes genéricos baseados na geometria interna. No centro do cristal estão o átomo e os seus componentes. O átomo é dinâmico e consiste de partículas em rotação em torno de um centro em constante movimento. Portanto, embora externamente o cristal possa parecer estático, ele na verdade é uma massa molecular fervilhante, vibrando numa determinada frequência. É isso que dá ao cristal a sua energia.